1000 salvos, ou seja, 12 vezes 12 vezes 1000, um número imenso, e nós ficarmos tranquilos em casa sem querer nos esforçar. Mas o amor exige esse esforço. Vejam, Deus nos prepara um banquete, nos prepara uma mesa, uma felicidade eterna. Mas nesta festa do paraíso, ninguém entrará obrigado. Entrarão somente aqueles que livremente desejarem estar com Deus. Mas como é possível que eu, depois de viver uma vida egoísta, depois de viver uma vida totalmente voltada contra o amor, no fim, no juízo final, no último dia, abrace o Deus crucificado que eu, durante toda a minha vida, rejeitei? Nós temos aquele ditado popular que lembra que o diabo foge da cruz. Pois bem, também nós, acomodados, egoístas, fugimos da cruz. Nós queremos o Cristo, mas não queremos o crucificado. Mas não haverá ressurreição para aqueles que não abraçarem corajosamente a cruz de Cristo. Então é aí que nós temos esta luta. Uma luta verdadeira. Uma luta que Deus deseja para nós. Gostaria de recordar um relato antigo a respeito de Santo Antão. No início da sua vida de conversão, Santo Antão, conforme a vida que nos foi relatada por Santo Atanásio, foi morar num cemitério abandonado. E naquele cemitério ele teve uma grande luta com os demônios. Os demônios apareceram diante dele como bestas ferozes, como répteis, serpentes, víboras, escorpiões, leopardos, lobos. E, como diz a carta de São Pedro, ele estava lá como um leão que rugia, pronto para saltar sobre ele. O fato é que Santo Antão começou a sentir no seu próprio corpo o peso daquela obsessão demoníaca, ou seja, daquele ataque do demônio. E, no entanto, Antão resistiu e lutou bravamente. Lutou com o demônio e, inclusive, começou a fazer zombaria e troça com o próprio demônio, ou seja, ao invés de os demônios atormentarem Santo Antão, foi Santo Antão quem começou a atormentar o demônio, dizendo que se vocês tivessem algum poder sobre mim, vocês já teriam me estraçalhado, um só de vocês, mas o Senhor não permite. E exatamente aí, se vocês podem, por que não me devoram? E então ele começou a fazer troça dos demônios. Quando os demônios começaram a ver que nada conseguiam com Santo Antão, conclui Santo Atanásio no final do número 9, dizendo assim: depois de haverem tentado muitas argúcias, rangeram os dentes contra ele porque eram eles próprios quem estavam ficando loucos, e não ele, Antão. Então o número 10 da vida de Santo Antão, narrada por Santo Atanásio, conclui dizendo o seguinte: de novo o Senhor não se esqueceu de Antão em sua luta, mas veio ajudá-lo, pois quando Antão olhou para cima, viu como se o teto se abrisse e um raio de luz baixasse até ele. Foram-se os demônios de repente, cessou-lhe a dor do corpo e o edifício estava restaurado como antes. Notando que a ajuda chegara, Antão respirou livremente e sentiu-se aliviado de suas dores. E perguntou à visão: onde estavas tu? Por que não aparecestes no começo para deter minhas dores? E uma voz lhe falou: Antão, eu estava aqui, mas eu esperava ver-te
enquanto lutavas. E agora, como aguentaste sem te renderes, serei sempre teu auxílio e te tornarei famoso em toda parte. Ouvindo isso, levantou-se e orou e ficou tão fortalecido que sentiu seu corpo mais vigoroso que antes. Tinha, por aquele tempo, uns 35 anos de idade. Eis aí a narrativa de Santo Atanásio a respeito da luta de Santo Antão. A luta de Santo Antão no deserto. Veja que isso nos sirva, então, de lição e de exemplo. Como diz o livro de Jó, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Se você quer viver essa vida como se ela fosse uma colônia de férias, como se você estivesse aqui simplesmente para gozar e usufruir dos bens dessa terra, criando aqui o seu pequeno paraíso, então o tipo de luta, sofrimento e de cruz com o qual você se encontra no seu dia a dia seria uma realidade realmente desesperadora. Mas se você vive a sua vida como de fato ela é, ou seja, como uma luta, então as coisas mudam. A cruz, o sofrimento, as tentações já estão previstas, ou seja, tudo isso faz parte do script. Então, se é assim, lute. Lute porque a luta é a forma de você mostrar o seu amor por Jesus. Claro que nós somos tentados como Antão a nos perguntar: onde estavas tu, Senhor? Mas nosso Senhor responde: eu estava aqui. Eu estava aqui e eu queria te ver lutar. Por isso, meus irmãos, a lição que o Evangelho deste domingo quer nos dar é esta realidade. Nós precisamos ter uma infinita confiança, uma confiança imensa na infinita misericórdia de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não podemos transformar o nosso cristianismo num comodismo burguês, presunçosos, considerando que já estamos salvos, sem esforço de nossa parte. Vamos recordar que, conforme a doutrina da Igreja, que a presunção é um dos pecados contra o Espírito Santo. A presunção de ser salvos sem mérito algum, ou seja, de sermos salvos sem a luta, sem o belo combate da fé. Então, ouçamos nosso Senhor e deixemos que a sua palavra ecoe como ele pronunciou através de São Paulo na primeira carta a Timóteo. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna. Não se trata de pelagianismo, de acharmos que é o nosso esforço humano quem vai conquistar a vida eterna. Mas certamente não seremos salvos sem a nossa participação. Nós somos chamados, diz São Paulo, chamados por aquela nobre profissão de fé. A fé é o nosso chamado, nossa vocação primeira. E é ela que nos introduz como soldados de Cristo. Oi você que acabou de assistir esse vídeo, se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.